dia a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora e também pelas redes sociais do prefeito Antônio Alves. Estamos iniciando nesta manhã de quinta-feira mais uma live com o prefeito para tratarmos do enfrentamento e das ações sobre a pandemia de coronavírus aqui em Juiz de Fora. Nós queremos iniciar lembrando mais uma vez que as nossas intérpretes de Libras que se revezam ao longo da transmissão online, elas não estão usando máscaras, porque para as pessoas surdas que utilizam a linguagem brasileira de sinais, a língua brasileira de sinais para a comunicação, a expressão visual é muito importante para que essa comunicação se faça. Então, queremos lembrar que ela, que fica aqui, não está usando máscara, as outras que se revezam, quando não estão atuando, estão com máscara, então elas só tiram a máscara quando vem aqui para frente, e todos os demais que estão na sala estão com máscara, com a mão higienizada, então toda a segurança está sendo mantida com relação à profissional que nos acompanha. Prefeito, muito bom dia, mais uma live, vamos mais uma vez conversar com a população de Juiz de Fora. Bom dia, Reinaldo, bom dia a todas e todos. É importante a gente ressaltar que hoje, num espaço de tempo mais curto, nós estamos aqui conversando com a população sobre as questões de enfrentamento da Covid-19. Isso tem um significado da piora do quadro sanitário que nós estamos enfrentando. Então é por isso, né, que nós estávamos usando essa conversa, essa live, para conversar com o cidadão de Juiz de Fora a cada semana, em função dos dados epidemiológicos, da evolução dos dados sanitários. Nós voltamos a conversar com cada um de vocês para chamar a atenção da necessidade da gente se preocupar ainda mais com a evolução dessa doença. E nesse aspecto é bom salientar para todo cidadão de Juiz de Fora é que nós temos agora uma mudança no comportamento da expansão da doença no território da cidade de Juiz de Fora. Pela primeira vez, a Zona Norte entrou entre os bairros mais atingidos aí pela Covid, né? Nós estávamos usando para notificar a cidade, utilizar dos 10 bairros com maior incidência de casos. E já há algum tempo que a gente vinha observando um número sempre marcante de bairros, quer seja da região sul da cidade, como da região oeste, a região de São Pedro. Nesse último relatório, nós experimentamos uma modificação desse quadro. Já aparecem 2 bairros da região norte da cidade. E aí eu quero apelar para a sensibilidade das pessoas também na zona norte da cidade. Nós temos recebido muito das pessoas informações, denúncias a respeito do comportamento, principalmente do centro comercial em Benfica. Benfica hoje já aparece entre os 10 bairros de Juiz de Fora com maior incidência. E o outro bairro da região é Nova Era. Mas especialmente Benfica, que concentra uma grande atividade comercial e de serviço na zona norte da cidade, precisa que as pessoas tenham responsabilidade com esse momento. Não é o momento de estarmos voltando para as ruas. Todo esse movimento que está acontecendo, e diga-se de passagem, não é um movimento que está acontecendo em Juiz de Fora. A gente precisa entender isso também. É um movimento que ocorre no Brasil inteiro. Há um descompasso entre os riscos sanitários e o que a população tem feito. A população não tem atendido ao chamamento do isolamento social. E nós precisamos, para vencer esse momento de dificuldades, que haja essa volta, esse olhar de novo para a questão da pandemia. Parece que nós estamos nos acostumando com esse processo, mas é bom que a gente não tenha esse olhar de acostumar, mas nós temos que olhar agora para o momento de piora da situação sanitária da cidade. Nós estamos colocando o nosso sistema em risco.
de segunda para terça-feira, nós tivemos 88% de ocupação dos leitos de UTI em Juiz de Fora. Hoje, como é que está o índice hoje, prefeito? Os índices de hoje mostram 85% dos leitos do SUS. Quando nós olhamos para o comportamento junto aos leitos totais da cidade, envolvendo privado e envolvendo leitos públicos, nós temos um número um pouco melhor. Mas o que a grande massa da população está envolvida é exatamente com o sistema público. Então é esse que mais impõe restrições aos hábitos de cada um de nós no dia a dia. Então ter 85% de ocupação hoje é temerário. Eu gostaria de, inclusive, salientar que nós, com essa ocupação, poderemos ter um pico nessa evolução que está se apresentando. Nós poderemos ter um problema muito mais sério por volta do dia 4, dia 5 de julho. Esse é um estudo que a Universidade Federal de Juiz de Fora nos apresentou, um relatório agora, na última reunião, na terça-feira à noite, na reunião do comitê. Esse estudo foi apresentado pelo professor Fernando Colunati, que é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem chefiado, coordenado todo o trabalho dessa equipe de estatísticos que estão nos permitindo, de alguma forma, tentar visualizar o que pode acontecer à frente, e os números são muito preocupantes, Reinaldo. Nós poderemos ter, no dia 4 de julho, uma ocupação de leitos da ordem de 86 leitos só com Covid-19. Isso é extremamente preocupante. Hoje, nós estamos com 71 leitos de UTI ocupados por Covid. E nós poderemos necessitar de 15 leitos a mais só para Covid no próximo dia 4. Quer dizer, daqui mais 2 semanas, nós terminaremos essa semana epidemiológica e entraremos em mais uma. Então, em torno de 10 dias para que a gente atinja esses níveis, né? Isso é muito preocupante, porque há também, e esse é um dado, Reinaldo, que eu gostaria de passar aqui para a cidade, orientar a cidade nesse sentido. Se nós olharmos os gráficos, e eu acompanho isso diariamente, olhando os números, se eu olho para o dia 26 de maio, o que nós tínhamos no dia 26 de maio, há 30 dias atrás? Nós tínhamos uma ocupação de leito Covid da ordem de 17% do total de leitos que nós temos hoje na cidade, no sistema público. Hoje, nós praticamente dobramos essa ocupação. Nós estamos com 31% dos leitos da cidade ocupados por Covid-19. Então, nós temos hoje uma ocupação de 85,71% dos leitos. E o que a gente observa é que houve um crescimento significativo, como eu já disse, de quase dobrar, mas os leitos ocupados por outras patologias também cresceram. Então, nós saímos de 83 para 89, hoje já batemos em 91 leitos ocupados por outras patologias. Esse é um dado significativo. Se a gente lembrar o que foi feito lá atrás, uma das coisas que nós fizemos e que a população compareceu naquele momento de maneira muito efetiva foi o isolamento social. O que aconteceu? A cidade ficou vazia. A cidade ficou vazia. Diminuiu o trânsito. Com a diminuição do trânsito, também houve uma diminuição de acidentes, o que impactou em ocupação de leitos de UTI, principalmente no HPS, certo? Hoje, a população voltando para a rua, e a gente já tem notícias disso, de que já começa a aumentar o número também de acidentes automobilísticos, o que vai impactar com o aumento disso. Por outro lado,
Nós estamos entrando num momento, acabamos de entrar, né, no inverno, e no inverno há um aumento também de algumas patologias que agregam uma necessidade maior de UTI. Quais são essas patologias? Todos vocês conhecem. Nós aumentamos a incidência de infarto, nós aumentamos a incidência de AVC, nós aumentamos também a quantidade de outras infecções respiratórias, pneumonias bacterianas e mesmo outras pneumonias virais, que vão necessitar também, em muitas situações, de leitos de UTI. Então, nós estamos somando vários fatores e mostrando um cenário muito difícil à frente. Então, precisamos que todos se responsabilizem com isso. Não adianta, gente, esse comportamento em rede social, que parece que nós somos inimigos, que nós estamos em campos de batalha distintos. O nosso único campo de batalha é do enfrentamento ao vírus, ao coronavírus. Nós não somos inimigos uns dos outros. Prefeito não quer destruição do setor produtivo da cidade, só se fosse um maluco. E eu acho que ainda posso ter o atestado de ter boa sanidade mental. E nós, não é essa dicotomia sanitária e econômica que nós temos que trabalhar, muito pelo contrário, nós temos que ter a coragem de enfrentar uma realidade que está se impondo. Nós corremos um risco grande de acontecer o que nenhum de nós deseja: o colapso do sistema de saúde na cidade. E aqui eu faço, porque é um dever de justiça, não comigo como prefeito, mas é um dever de justiça com a equipe toda da Secretaria de Saúde, que tem trabalhado para a gente avançar na questão do número de leitos na cidade de Juiz de Fora. E isso daí é um dado significativo que eu gostaria de colocar para todos vocês. É importante explicar, é obrigação do prefeito explicar isso, é obrigação do prefeito prestar contas, porque ele é cobrado, e a toda a sua equipe é cobrada todo dia. E aí é importante dizer com relação a leitos de UTI. Muitas pessoas andam dizendo, colocando em rede social, sem conhecimento da verdade, que nada fizemos para ampliação de leitos da cidade, por isso não podemos voltar à vida normal. Primeiro, não sabemos se teremos vida normal como conhecíamos antes. Todos nós trabalhamos com a possibilidade de um novo normal, ainda por um grande período de tempo aí, motivado pelas ações que teremos que ter a cada dia para garantir a nossa não contaminação. Mas, voltando aqui, é importante ressaltar isso. Vou falar dados que vocês já ouviram, mas eu preciso repetir esses dados. Eu preciso tentar convencer a vocês da necessidade de estarmos juntos nessa guerra, de sermos fileiras de soldados, de combatentes, de um mesmo lado. E isso daí é importante dizer que, lá no início, antes da gente, do período da Covid-19, nós tínhamos em Juiz de Fora, Reinaldo, 108 leitos de UTI no sistema público. Nós tínhamos 82 leitos do sistema privado. O sistema privado ampliou em mais ou menos 30% o seu número de leitos. Hoje ele tem 91 leitos, o sistema privado. O sistema público, nós ampliamos em 50%. Nós hoje temos 161 leitos em Juiz de Fora e continuamos trabalhando por essa ampliação. É importante dizer, agora, não é só o prefeito que tem que trabalhar para colocar leito na cidade, não, gente. Nós precisamos criar toda a estruturação, encaminhar, e o Ministério da Saúde precisa aprovar. Nós temos já vários processos de habilitação de leitos na cidade para aumentar esse número de leitos, mas precisamos da aprovação. Do ponto de vista da prefeitura, temos buscado comprar equipamentos, nós temos feito licitação para compra de ventiladores mecânicos, para monitores, e normalmente nós temos tido muita dificuldade para a compra.
face aos valores que estão muito altos, e isso preocupa, esse abuso que está acontecendo no mundo afora, não é só em Juiz de Fora, é no Brasil como um todo. Esse é um grande problema. E mais do que isso, é o preço e não ter para entrega no período que nós precisamos. Mas nós estamos buscando, então, estamos negociando ampliação de leitos para que a cidade tenha mais conforto. Mas não se cria leito da noite para o dia. E mais do que isso, não basta eu ter o espaço físico do leito, não basta eu ter o ventilador mecânico, não basta eu ter monitores, eu preciso de equipes, eu preciso de pessoal. Essa é outra grande dificuldade. Não adianta acreditarmos que isso não vai ser problema, porque vai ser problema. A Prefeitura de Juiz de Fora já convocou 80 médicos e não conseguiu contratar. Nós convocamos mais um tanto de outros profissionais e não conseguimos contratar todos. Várias razões se colocam para isso. E mais do que isso, nós precisamos também de equipes bem treinadas para poder dar resposta no ambiente de UTI a esses pacientes. Então não adianta a gente depois só dizer que a culpa é do prefeito. Não adianta, isso precisa ficar bem claro e patente aqui. Nós estamos fazendo os nossos esforços. Não adianta colocar na rede social, o prefeito só reclama. Não, eu só estou fazendo uma leitura objetiva daquilo que está acontecendo. O prefeito não apresenta a solução, estou apresentando a solução. Qual é a única ferramenta que no mundo inteiro funcionou? É o isolamento social. A única ferramenta. Porque aonde isso não aconteceu, aonde isso foi desvalorizado, aonde houve N situações em que se contradisseram ao isolamento social, o que nós observamos foi a explosão, o colapso do sistema de saúde. Então não podemos responsabilizar depois ao prefeito, ao secretário de saúde, à equipe da Secretaria de Saúde, porque foi inoperante, se nós não fizermos a nossa parte. Não adianta depois, quando eu estiver com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com os meus filhos na porta do hospital querendo uma vaga, seja no sistema público ou no sistema privado, e essa vaga não existir, e eu vendo meu pai e minha mãe em risco de morte iminente, e não ter leito de UTI para ela, aí não adianta apontar o dedo que o culpado foi fulano, Beltrano, porque não se fez nada. Nós ampliamos a rede hoje em 50%. Fizemos até aqui o que foi possível e impossível. Continuamos trabalhando, fazendo a nossa parte, mas precisa que cada um faça a sua parte. Perfeito. Com relação à questão dos leitos, que é uma questão que preocupa muito, né? Então a Prefeitura trabalhou nessa ampliação, continua trabalhando, mas a questão do isolamento social, da consciência de cada cidadão, continua sendo um fator importante para que talvez a gente nem chegue nesses 86 leitos de UTI ocupados no dia 4 de julho, de acordo com o estudo da UFJF, né? Então, importante frisar, e muita gente na rede social comentando, da consciência de cada cidadão neste momento. O quadro que o estudo da Federal mostra é um quadro preocupante, mas que só vai se tornar realidade se as pessoas não respeitarem o isolamento social. Não é isso, prefeito? É exatamente isso, e aí eu vou insistir numa frase que eu disse segunda-feira. Nenhum bar saiu de onde ele estava. Nenhum. Quem saiu e foi para dentro do bar fomos nós. Fomos nós que nos aglomeramos. Fomos nós que nos reunimos no Mirante, como se fosse uma grande festa que estava acontecendo em Juiz de Fora. Somos nós que nos aglomeramos na Rua Alfield, no calçadão, sem necessidade nenhuma. Eu tenho buscado essas informações. O que na verdade aconteceu com o comércio local, com essa desobediência civil estabelecida por vários setores que não pertencem à Onda Verde e estão abrindo? Ou mesmo aqueles que foram agregados à Onda Verde, como é o caso do shopping.
quanto eles passaram, na verdade, a ter de movimento nas suas lojas. Se isso foi significativo, o movimento de pessoas circulando até pode ter aumentado, mas os negócios não mudaram. Porque as pessoas estão indo para a rua, não para comprar, não para satisfazer as suas necessidades pessoais. Estão indo para andar. E com isso aglomeram. E com isso se colocam em risco. A nossa taxa de transmissão do vírus está alta. Está alta. O ideal é que a gente tenha o que é chamado RT abaixo de 1. O nosso está batendo em 1,13, 1,15. Isso significa que nós estamos contaminando, cada um de nós que possa ter o vírus, contamina a cada 10 pessoas que têm o vírus, elas contaminam 11 pessoas, 12 pessoas. E isso só vai aumentando o nosso risco. Então, nós não temos chance hoje, gente. Eu quero até aproveitar, Reinaldo, já que eu estou falando disso, de dizer, cada segmento da cidade, segmento de serviço ou de comércio, vem à prefeitura, ou é recebido por mim, ou é recebido pelos secretários, e apresenta um protocolo de ações sanitárias para que ele retome a atividade. Eu quero saber, objetivamente, se esses protocolos individuais resolverem o problema, então está fácil para o prefeito. Eu faço um termo de ajuste de conduta, a gente celebra um termo de ajuste de conduta, com base nesses protocolos, e o que acontecer depois, nós vamos discutir o que influenciou ou não os resultados ruins que tivemos. E cada um vai se responsabilizar individualmente por isso. Por isso. Olha só. Eu, enquanto cidadão, tenho as minhas escolhas políticas, com certeza. Todos vocês na cidade sabem o partido ao qual eu pertenço, qual que provavelmente foram os meus votos na eleição de Juiz de Fora. Mas, enquanto prefeito, estive sempre aberto a discutir com os diversos níveis de governo no Brasil. E tive sempre o olhar, desde o início do processo de discussão, de como que deveria ser trabalhado a questão do enfrentamento da pandemia, sempre tive a clareza de enxergar que isso não é, que o combate, o enfrentamento à pandemia, quer seja no seu aspecto sanitário, quer seja no seu aspecto econômico, é de enfrentamento só do nível local, do governo local. Não é verdade. Isso daí, qualquer economista com boa vontade, para enxergar o que está acontecendo no mundo afora, sabe que não vão ser medidas locais que vão resolver o problema econômico a longo prazo. Sabem disso. O governo local, principalmente nesse modelo, nesse pacto federativo brasileiro, onde a concentração dos recursos está em Brasília, e foi prometido menos Brasília e mais Brasil. Isso até hoje ninguém viu. Isso até hoje ninguém viu. Então, nesse modelo federativo que temos, aonde Brasília é o centro para a arrecadação dos recursos, e a função, e cá embaixo, quem faz, quem atua, não tem os recursos, não é, então, o nível local que vai resolver os problemas. E também não é o nível local o único responsável pela questão sanitária. Juiz de Fora tem uma característica diferente de vários outros municípios aqui, é que Juiz de Fora tem a característica de ser sede de micro-região e de macro-região, certo? Com isso, o que nós levamos para a discussão junto ao Estado, junto à Superintendência Regional? Que nós precisávamos ter uma estratégia
uma estratégia de enfrentamento da crise regionalizada, ou em micro-regiões, ou através da macro-região. O governo do Estado apresentou para os municípios a questão do Plano Minas Consciente, que tem acertos, tem erros, não está no momento de discutirmos isso, mas é a ferramenta que se apresentou para que a gente pudéssemos caminhar nessa direção que eu sempre defendi. A gente tinha uma ferramenta de orientação macro-regional para tomadas de decisão. E no plano do Minas Consciente está lá estabelecido que existem ondas a serem superadas para que a gente possa enfrentar a crise, de acordo com com cada região que ela consiga ter os critérios adequados para vencer aquela onda. Olha, no Minas Consciente está proposto lá que nós, entre outras coisas, está colocada a questão da ocupação de leitos. E a ocupação de leitos está lá, menor do que 78%, nós poderemos mudar de onda. Ocupação de leitos de UTI no sistema público, podemos mudar de onda. Bom, de 78% a 90%, nós devemos ficar em estado de alerta. E, acima de 90%, na macro-região, deveremos retroceder na onda. Me espanta o que foi dito ontem pelo governador Romeu Zema, pelo qual eu tenho respeito pelo fato da dignidade da autoridade que ele tem, de ter sido escolhido pelos cidadãos de Minas Gerais como seu governador. Mas, governador, nós, e Juiz de Fora, foi uma cidade, das 10 maiores cidades de Juiz de Fora, que aderiu ao Minas Consciente, uma proposta criada pelo governo estadual. Meu caro governador, não cabe a cada prefeito, individualmente, dentro da própria proposta do Minas Consciente, não cabe a cada prefeito individualmente estabelecer o retrocesso em cada onda. E o retrocesso que está colocado a quem está na onda verde só tem um: lockdown. Então, meu caro governador, essa decisão precisa ser estabelecida numa discussão micro e macro regionais, porque isso está estabelecido no plano Minas Consciente. Então, não se coloca essa responsabilidade pura e simplesmente sobre o peso, sobre os ombros dos prefeitos. Não é assim. Nós precisamos continuar nessa relação forte para o enfrentamento da crise. Mas precisamos ter coragem de dizer aquilo que está proposto e não responsabilizarmos a terceiros. A Secretaria de Estado tem feito o seu trabalho com dignidade, a superintendência tem atuado de forma a construir favorecimentos e nós estamos nos colocando sempre junto nisso. Mas essa decisão, que é uma decisão que está aí nas redes sociais, eu tenho tido a informação... Eu quero tocar nesse assunto porque é um assunto que está dominando a rede social, e aí quero dizer da importância, você começou falando que teve uma live segunda e está fazendo outra hoje, a importância disso para evitar justamente essas fake news que dominam as redes sociais. Então, desde terça-feira, no final, começo da tarde, informações na internet, inclusive especificando data que o senhor já havia decretado o lockdown. Isso está hoje ainda dominando as redes sociais, informação que a partir de segunda-feira, Juiz de Fora está em lockdown. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, qual que é a questão do lockdown em Juiz de Fora, qual a sua visão, inclusive falando também sobre a reunião do comitê que teve na terça-feira,
que evidentemente tratou dessas medidas novas diante do cenário novo, porque hoje, prefeito, uma grande parcela da população está recebendo notícias falsas pelas redes sociais de que o senhor já decretou lockdown. Então fale sobre isso e esclareça a população que nos acompanha enormemente agora através das redes sociais. Primeira coisa que precisa ficar bem claro. Tivemos uma reunião terça-feira do Comitê de Enfrentamento da Crise, com a participação, inclusive, de técnicos que fizeram uma avaliação desse cenário tão sombrio que se coloca agora para nós. Eu acabei de dizer que dentro do Plano Minas Consciente, no qual nós estamos integrados, se a primeira onda de abertura, a primeira possibilidade de estar aberto são serviços chamados essenciais pela onda verde, se nós atingirmos aquele patamar de 90% ou mais de ocupação de leitos de UTI, nós teríamos que fazer um retrocesso nesse processo da onda verde. Se ela é a primeira onda que permite ter algum serviço aberto ou algum comércio aberto, nós só teremos uma outra coisa que poderemos fazer, o lockdown. Essa tomada de decisão não é uma tomada de decisão simples. Não vai aqui numa ação meramente, como eu disse, não pode ser uma ação meramente do prefeito de Juiz de Fora. Inclusive, precisa muito do convencimento de cada cidadão. Eu me lembro, eu acompanhei muito as notícias com relação ao que estava acontecendo no norte do país, principalmente, porque lá há uma dificuldade ainda maior, é uma população que tem menos acesso à saúde, o número de leitos de UTI muito menor. Então, eu acompanhei isso e me chamou muito a atenção, por exemplo, quando em Belém foi decretado lockdown em Belém. A taxa de isolamento social naquela época em Belém, se não me falha a memória, eu posso estar errando aí por alguns poucos por cento, era da ordem de 46%, 47% antes do lockdown. Estabelecido o lockdown, 46%, 47%. Não houve mudança. A população continuou indo para as feiras. A população continuou estando na rua. E o que experimentaram? Uma grande tragédia. Então, se não houver o convencimento de cada cidadão da sua obrigação, a não ser por força, determinado por algum agente de segurança que vá expulsar, nós tivemos notícias que alguns países aí até autorizar atirar sobre o cidadão foi autorizado em algum país. Nós estamos num país que não é isso. E que isso é o supra-sumo da irresponsabilidade também, fazer ações desse tipo. Mas se não houver o convencimento das pessoas, de nada vai adiantar a gente decretar lockdown se a gente também não tiver mecanismos de tentar forçar as pessoas a ficarem em casa. E entre outras avaliações com relação ao lockdown, que nós todos discutimos aqui, era a incorporação da Polícia Militar numa ação direta, e já o faz, mas ampliar essa ação da Polícia Militar junto com os fiscais de postura, junto com a Guarda Municipal, junto com agentes de trânsito, para a gente garantir que as pessoas se convençam disso, todo mundo explicando, todo mundo ajudando, para as pessoas ficarem em casa e a gente ter essa segurança. E é até importante dizer que o governador Romeu Zema declarou ontem, se não me falha a memória, que estava determinando a Polícia Militar, que ela fizesse valer os decretos municipais e também todos os decretos estaduais na obrigatoriedade do uso de máscaras, que a Polícia Militar atue efetivamente cobrando do cidadão. E também na questão da aglomeração de pessoas, as duas vertentes. E atuando, e essa daí, a questão da aglomeração, é importante a gente dizer que ela já perpassa tudo, né? Já foi a determinação primeira lá atrás, em todos os decretos isso está consagrado, né? Então, do ponto de vista prático, nós estamos tendo essa busca para uma ação. Mas eu quero ressaltar também uma outra questão referente ao lockdown.
a questão que você levantou, Reinaldo, do lockdown. Não há, até a reunião de hoje à noite, porque nós temos um órgão colegiado, um comitê que discute tudo isso, todas essas propostas, e nós teremos outra reunião hoje à noite, às 18 horas, a partir das 18 horas no comitê. Não existe nenhum decreto hoje, nenhuma determinação feita pelo prefeito que haja lockdown dia 29. Dia 29. 19 já está tão presente na cabeça da gente que a gente... Dia 29. Não há esse decreto estabelecido. Pode ser que dados que nos preocupam, e aí é importante a gente lembrar, eu quero dizer à população um dado importante aqui, a todos vocês, cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora. A semana epidemiológica 25, a 25ª semana epidemiológica, quer dizer, na evolução da doença, nós já atingimos a 20ª, hoje nós estamos na 26ª, mas na 25ª foi aonde nós tivemos o maior número de casos suspeitos numa única semana e o maior número de casos confirmados numa única semana. Nós tivemos, durante a semana que vai do dia 14, que foi do dia 14/6 ao dia 20/6, nós tivemos 756 casos suspeitos, com 376 casos confirmados. Essa semana atual, nós, em 4 dias, nós já chegamos a 665 casos suspeitos e 215 casos confirmados. Isso significa que com a forma como essa curva está se comportando nessa semana, essa semana atingirá no sábado o seu número mais alto de casos suspeitos e casos confirmados em Juiz de Fora. Então, esses dados todos estão sendo trabalhados pelas diversas equipes e são trazidos para a discussão para que a gente tome a decisão. Então, para ser objetivo com cada cidadão de Juiz de Fora, reafirmo aqui, a data do dia 29 não existe hoje, não existe agora. Teremos uma reunião à noite. Se algum dado novo se agregar a esse cenário sombrio que nós estamos tendo, com certeza nós teremos outras atitudes mais radicais. Mas precisamos, eu acho que não precisará isso, se cada um de nós assumir a sua parcela de responsabilidade. E a nossa parcela de responsabilidade são coisas simples, gente. O uso das máscaras. Teve um secretário que me disse que contou agora, num trajeto que ele fez nas ruas. Eu fiz isso, um dia que eu precisei ir ao mercado, eu fiz isso, e realmente, muitas pessoas realmente não usam a máscara corretamente, ou não usam. O secretário, e algumas que usam de forma incorreta. O secretário, trafegando ali na Avenida Brasil, contou entre o Parque de Exposição. Isso não foi o prefeito não, apesar de ser de lá, não foi eu que contei não, foi um secretário mesmo, quero deixar isso claro. Entre o Parque de Exposições e ali ao viaduto, 29 pessoas sem máscaras. Por que isso? Só para ser diferente? Gente, vamos fazer a nossa parte. Vamos usar máscara. Estamos caminhando, por que nós temos que caminhar ao lado da pessoa? Há uma regra, que é o distanciamento social. 2 metros. Obedecemos isso. Vamos obedecer. Vamos insistir nas nossas medidas higiênicas. O pior é que nós estamos falando isso há 90 dias, gente. O mundo está falando isso tem já 6 meses quase. E se as pessoas estivessem há 90 dias tendo esse tipo de atitude, talvez nós não estivéssemos aqui hoje falando nesse cenário, né, prefeito? Eu tenho certeza disso, porque as pessoas às vezes não acreditam nisso. Mas nós temos já nos modelos matemáticos demonstrado isso,
E eu não vou buscar aqui, mas eu poderia buscar os dados aqui. Nós tivemos feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela mesma equipe do professor Fernando Colunati, cenários lá atrás, e nós viemos até dia 11 de maio, nós viemos mostrando que as coisas estavam acontecendo muito dentro daquele cenário. Mas as ações que haviam tomado, nós começamos a dar uma desgarrada para melhor. Só que essa volta das pessoas para a rua nos jogaram de novo nos piores cenários que foram previstos naquele momento, com o risco do colapso, mas nós conseguimos ganhar um tempo. Precisamos continuar ganhando tempo. Por que nós precisamos ganhar tempo? Isso é importante dizer para todo mundo. Que esse ganhar tempo é que faz com que o nosso sistema não vá ao colapso com aquilo que nós temos, e não com aquilo que poderemos ter. Porque foi exatamente esse comportamento inicial da população de Juiz de Fora, que aderiu, que se fez presente, que respondeu sim àquilo que estava sendo proposto, que nós pudemos, com um aumento de 50%. E aí é importante, porque a gente gosta sempre de achar que Juiz de Fora não faz as coisas que outros fazem. Uberlândia está com 97% dos seus leitos públicos ocupados. Uberlândia tem muito menos leitos públicos do que Juiz de Fora, com a população maior. Uberlândia tem 3,7 leitos no seu total, usando público e privado, para cada 10 mil habitantes. Em Juiz de Fora, nós temos 4,8 no total de leitos que nós temos, públicos e privados, para cada 10 mil habitantes em Juiz de Fora. Nós, o sistema público, o sistema privado, na área da saúde em Juiz de Fora, ampliou em muito. Os leitos ampliados em Uberlândia foram 20 leitos no sistema público. Nós saímos de 108 para 161 hoje e estamos correndo muito atrás de mais leitos. Então, isso precisa ser entendido, que cada um de nós é ator nessa grande peça da vida e que cada um de nós precisa fazer o seu trabalho como ator muito bem feito para a peça dar certo. Muito bem feito. O mais simples dos figurantes, ele tem importância para a peça na mesma grandeza do principal ator. Porque senão não funciona. Então, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Então, só para retomar, não há determinação nenhuma hoje por parte nem minha, nem do comitê de lockdown até aqui. Estamos fazendo uma nova reunião hoje à noite para reavaliar todos os dados que temos, a ocupação que está acontecendo, mais dados sobre aquilo que possa acontecer durante o dia hoje, do ponto de vista de conseguirmos mais leitos de UTI, que vão nos dar mais segurança. Mas retomo isso, não basta leitos, porque nós temos uma outra questão importante, pessoal, equipes, e essas equipes são finitas. Prefeito, tem que informar também o seguinte, que as pessoas busquem se informar pelos meios oficiais. Então, que as medidas que foram tomadas nessa reunião de hoje, que as pessoas não acreditem em fontes que não sejam oficiais. Acredito até que, caso seja tomada alguma decisão importante, o senhor mesmo vai se prontificar de informar a população, como o senhor tem feito sempre. Então, deixar isso bem claro. Então, para resumir, não está decretado o lockdown, como o prefeito disse até o presente momento. Existe uma nova reunião do comitê hoje à noite, inclusive, para estudar possíveis medidas, prefeito, de ações que as pessoas adotem de uma forma mais incisiva o isolamento social. E o mais importante, não acredite em notícias que não sejam veiculadas pelas fontes oficiais e pelos veículos de imprensa. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas acabam replicando informações que não são verdadeiras. Eu vou trazer mais uma informação para os cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora, que eu já dei essa informação na segunda-feira, mas vou repetir aqui
Eu acho que esse é um processo pedagógico interessante, repetir as questões para chegar a bastante pessoas à informação. Nós recebemos no final de semana passada a visita de uma equipe da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, um braço da Organização Mundial de Saúde. E nas discussões que eu fiz com essa equipe, tanto na sexta-feira, quando um grupo esteve aqui, quanto também na apresentação dos resultados, nós tratamos da questão lockdown. Estavam na equipe pessoas que participaram do enfrentamento através também como uma equipe da OPAS em Manaus, em outras regiões de São Paulo, e a afirmação, inclusive, dos técnicos naquele momento, quando se falou qualquer perspectiva de lockdown, o que eles afirmaram: não basta lockdown só em Juiz de Fora, porque vamos se fechar Juiz de Fora durante um tempo, mas as outras cidades daqui a pouco retornam e não fizeram nenhum esforço nesse sentido e a gente ter um novo processo de transmissibilidade. O que nós precisamos hoje o que nós precisamos, e talvez isso seja assim, uma revisão no decreto para endurecer algumas outras situações. Porque o que nós assistimos, inclusive no Mirante... E eu acho importante tocar nesse assunto, que é a decisão de fechar o Mirante nesse final de semana. Exatamente. O que nós assistimos no Mirante foi o Mirante da BR-040. Uma situação completamente sem visão sanitária nenhuma. Porque o que nós fizemos foi aquilo que eu disse aqui, que olha, não adianta eu falar em isolamento social e eu vou para casa, para a granja do meu amigo, e lá nos reunimos um grande grupo e fazemos um churrasquinho e achamos que isso é isolamento social. Isso não é isolamento. É o que aconteceu no Mirante. As pessoas resolveram ir para o Mirante e fazer de lá um grande evento, um espaço para um grande evento, o que contrariou o primeiro decreto e, por conseguinte, todos os outros que proíbem aglomerações. E o que aconteceu foi a aglomeração, colocando em risco as pessoas que lá estavam e colocando em risco aquelas também que lá não estavam, porque nós aumentamos o risco de pessoas terem se contaminados naquele ambiente e irem para suas casas, para os seus trabalhos e contaminar outras pessoas. Então, por conta disso, nós ontem tivemos uma grande reunião envolvendo não só a prefeitura, mas órgãos federais, a própria Conserv, todo o pessoal. E a partir do dia 27, o Mirante será parcialmente interditado. E pedimos às pessoas, entendam esse processo. Vou insistir, sou chato, eu sei disso, na minha repetição. Mas acho que quanto mais a gente repete, mais fica claro o que nós estamos dizendo. O bar do Mirante, a cervejaria lá em cima no Mirante, ela não vai sair de lá. Quem dá para lá para fazer aglomeração somos nós. Quem vai para o Mirante fazer lá, até soltar sua pipa, somos nós. É a responsabilidade de cada um, gente. Insisto nisso. Insisto porque eu não quero depois, eu já falei isso várias vezes, que eu não quero repetir o que o prefeito de Milão fez, pedir desculpa pelos óbitos. Hoje eu tenho uma tranquilidade, eu estou buscando fazer tudo o que eu posso, tudo, do ponto de vista da gente não atingir o colapso. Mas tem coisas que eu não consigo, Reinaldo, individualmente. Não adianta achar que eu, como prefeito, eu posso determinar a contratação de mais N pessoas para serem fiscais de postura na cidade. Tenho que lembrar aos cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora que nós estamos num ano eleitoral, que tem um regramento próprio para esse ano, que várias situações estão impedidas.
E mesmo que a gente contratasse o dobro, o triplo de fiscais, se as pessoas não quiserem respeitar a lei, não quiserem cumprir com o regramento colocado, nós não vamos conseguir. Eu preciso do convencimento de cada um de vocês. Eu preciso que cada um de vocês acreditem que podem mudar o rumo dessa história, que nós podemos não enfrentar o colapso a partir da ação individual nossa pelo bem maior, que é o bem da coletividade. Prefeito, queria retomar um assunto que estão questionando aqui nas redes sociais, é a questão que o senhor já falou da determinação do governador de que a polícia atue de uma forma mais incisiva com relação à questão das máscaras e também com a aglomeração de pessoas. Está sendo articulado no município alguma questão envolvendo essa participação da Polícia Militar? Sim, nós tivemos na terça-feira, colocamos essa situação, pedindo, inclusive, ontem pela manhã eu tive uma reunião com os secretários, uma reunião do secretariado, e junto à Secretaria de Segurança Pública, ela está ampliando a discussão com relação à participação da polícia, do bombeiros, que já há um comboio que participa, que faz, mas com uma ação mais incisiva nos centros comerciais da cidade, não só no centro, como Benfica, Santa Luzia, Manuel Honório, para a gente, num primeiro momento, o que nós mais desejamos é que as pessoas entendam. Nós não estamos aqui para multar ninguém, nós não somos fabricantes de multas, nós não queremos fechar o comércio de ninguém, mas se as pessoas não respeitam a regra, as leis, elas têm que ser punidas de acordo com aquilo que a lei determina. Então há já uma ação que está sendo montada, aonde vai envolver Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a nossa Guarda Municipal, os agentes de trânsito. Eu vou colocar, porque já perguntaram na rede social, que é sobre a participação do Exército. Isso foi falado na reunião e o Exército tem um impedimento, é prefeito, de participar dessas ações, né? É interessante, é importante que as pessoas entendam. Inclusive faz parte do nosso comitê um representante da 4ª Brigada Leve de Montanha. E o Exército, ele não pode exercer essa função de polícia, a não ser que haja um estado de gravidade maior, e que faltou aqui para mim. Defesa da lei e da ordem. Exato, algo que tem que ser decretado, tem que ter um decreto de defesa da lei e da ordem. Esse decreto é feito pelo Ministério da Defesa. E para que ele faça isso, precisa ter algumas características, alguns fatos para que possa dar substância ao Ministério da Defesa para que esse decreto exista. E hoje nós não temos condições objetivas que levem a qualquer decreto de defesa da lei e da ordem em Juiz de Fora. Nós não estamos em momento nenhum de nenhuma dificuldade nesse sentido. Mas é bom chamar a atenção de todos que o Exército Brasileiro, aqui em Juiz de Fora, através do seu comandante, o general Alcio, tem nos ajudado em muitas ações, inclusive ações de desinfecção de ambientes. Então, ele tem participado, tem nos ajudado em questões de logística, naquilo que é pertinente para esse momento, e dentro daquilo que é da legalidade, o Exército está muito comprometido. A 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, sediada em Juiz de Fora, tem também participado não só do comitê, mas de várias ações para o enfrentamento da Covid-19. Prefeito, a gente tem pouco mais de 4 minutos para encerrar, então eu queria deixar agora as suas considerações finais, mais uma vez, o seu apelo à população. Acho que quero só pegar uma frase aqui, entre tantas participações, a Leila Abreu, que está nos acompanhando na rede social, resumiu tudo numa seguinte frase: a ignorância é a maior doença. Leila, parabéns aí. Então, prefeito, para encerrar,
encerrar, eu gostaria então que o senhor fizesse as suas considerações finais a tantas pessoas que nesse momento acompanham essa live nessa manhã de quinta-feira. Eu quero reforçar o que a Leila disse, de que a informação correta, a transparência das informações, é a melhor forma de combater esse momento da pandemia em Juiz de Fora. Nós precisamos trazer a verdade dos dados, e estamos trazendo o tempo todo. Juiz de Fora não está escondendo dado nenhum. Todos os dados que a cidade tem, são os mesmos que eu tenho. Então, nós queremos que a população de Juiz de Fora tenha sempre as informações corretas para que ela possa nos ajudar no enfrentamento. Bom, eu gostaria, Reinaldo, antes de encerrar, fazer um último comentário, porque as pessoas estão discutindo, o prefeito flexibilizou a questão dos cultos nos templos religiosos. Não foi nada disso. Nada disso. Olhem o plano Minas Consciente. Ele não trata da questão diretamente dos cultos religiosos, mas a deliberação 17 do Estado estabelece que não se pode ter em evento nenhum, seja ele religioso ou não, mais do que 30 pessoas. Então, aqueles templos grandes que podem ter 30 pessoas, eles podem, e eu continuo insistindo e pedindo isso a todos os líderes religiosos, façam as suas transmissões online, evitem aglomerar, evitem que as pessoas fiquem transitando para as celebrações religiosas. Mas esse número, que é cabalístico, eu também não sei explicar a ninguém não, ele está na deliberação, até 30 pessoas. E às vezes é exatamente isso que se precisa quase para você montar um culto online. Você precisa das pessoas que vão participar da celebração, você precisa das pessoas que vão transmitir, tá certo? Então não houve nenhuma flexibilização nisso, isso já estava previsto. O que nós fizemos foi deixar isso escrito de forma clara no decreto municipal. E aquelas congregações pequenas, que a sua igreja é pequena, o seu templo é pequeno, tem que lembrar que o distanciamento é de 2 metros entre cada pessoa. Então, não adianta dizer que pode estar num templo de 50 metros quadrados, 30 pessoas, porque não é verdade. Então, a gente precisa ter essa visão aí bastante clara com relação a essa questão, tá? Mas para encerrar, a última fala minha, ela não pode ser diferente. Peço, mais uma vez, a cada cidadão, a cada cidadã de Juiz de Fora, que se comprometa consigo mesmo e com os outros, e fique em casa, obedeça o isolamento social, para que a gente evite ações mais fortes. Inclusive, se nos incomoda tanto a discussão do lockdown, por que não fazer a nossa parte para que ele não seja necessário? Muito obrigado a todos que tiveram a paciência, mais uma vez, de nos ouvir. Mas mais do que paciência, tenham essa ação cidadã de repassar essas informações da forma correta, concreta, como nós estamos dizendo. Bem, prefeito, mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa live com o prefeito de Juiz de Fora. A todos, uma boa quinta-feira, e se puder, fique em casa, se precisar sair, só em caso de necessidade, use máscara e siga aí as regras sanitárias. Muito obrigado a todos.